pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da noite dessa terça-feira, o meu último GP às 10 de 2018, e o tema que eu escolhi veio depois de uma reportagem publicada no último final de semana no jornal catalão, uma entrevista, na verdade, do chefão da Honda na MotoGP, em que ele falava do Valentino Rossi, do desempenho do Valentino Rossi nos últimos anos, do comportamento dele frente aos rivais, e ele dizia o seguinte, que a grande dificuldade do Valentino nesse momento é aceitar que o momento dele na MotoGP já passou, que agora Marc Marquez é o número 1 e que ele precisa aceitar isso, ele já fez tudo que ele tinha para fazer na carreira e que esse momento passou. Mas será mesmo que passou? Será que os pilotos veteranos, campeões, enfim, já deveriam, na idade, por exemplo, mais ou menos em que o Valentino está, hoje ele tem 39 anos, ele estreou na MotoGP aos 21, veio colecionando títulos, né, passando por cima de todo mundo, até que, claro, ele mudou, saiu da Yamaha, foi para Ducati, e daí para frente a vida dele começou a ficar mais difícil, mesmo com a volta para Yamaha. Mas a minha questão nesse vídeo é falar e analisar um pouco esses pilotos mais veteranos, mais experientes, com vitórias, se eles ainda têm espaço no esporte a motor. E realmente tem. E na verdade o Valentino Rossi é um dos grandes exemplos de que hoje em dia o esporte a motor permite uma expectativa de carreira muito longa, né? A gente vê que as carreiras estão começando cada vez mais cedo, como é o caso, por exemplo, do Max Verstappen, a Fórmula 1 está cheia de exemplos também, a MotoGP, o próprio Marc Marquez, mas que ele também permite carreiras muito longas e muito competitivas também, que é o mais importante. No caso do Valentino Rossi é um grande exemplo. O chefe da Honda pode até ter afinetado, alguns comentários foram até bastante assim, cutucadas por problemas pessoais entre eles e tudo mais, mas no fundo o Valentino vem trabalhando muito na MotoGP ainda, vem com desempenho, com performances muito consistentes, muito competitivas. O que falta ao Valentino Rossi é uma moto competitiva, uma moto mais consistente, uma moto mais próxima de Honda e Ducati. Esse ano a gente teve alguns exemplos de que quando ele pilotou, né, quando ele tinha uma cavalaria, digamos assim, a altura dele, ele realmente colocou a moto para andar, teve tempos consistentes. O GP da Malásia, né, antes dele sofrer aquela queda, ele vinha muito bem, dificilmente o Marquez ultrapassaria no final. Mas assim, então, na minha opinião, o Valentino Rossi continua muito forte, continua numa posição de destaque na MotoGP. Isso mostra o quão bom ele é, porque o grid da MotoGP, a gente sabe, é um dos mais difíceis também, um dos mais duros aí entre as principais equipes. Então, assim, ainda há espaço, né? O esporte a motor ainda dá esse espaço para carreiras muito longas, o que é bom para o espectador, para o fã, que tem a chance de acompanhar esses grandes nomes por anos. A Fórmula 1 também tem seus nomes veteranos que vem trabalhando forte. O Kimi Raikkonen talvez seja um dos grandes nomes desse ano em função do desempenho que ele teve, né? A performance que ele teve com a Ferrari, o melhor ano dele de Ferrari desde a volta. Ele venceu corridas, fez pole position, foi muito importante também na disputa do título. É claro que os erros, né, de Ferrari, Vettel, aquela coisa toda que a gente já sabe, tem um peso nisso, mas ele sempre esteve muito forte durante todo o ano. Ano que vem ainda consegue prolongar um pouco mais a sua carreira indo para Sauber. A princípio a gente pensa, nossa, ele vai voltar, vai ser um retrocesso e tudo mais, mas tem um lado mais positivo nisso. A Sauber vem numa crescente, esse ano foi a equipe que mais ganhou espaço, ganhou terreno ao longo da temporada, com o Charles Leclerc principalmente, apoiado por essa forte parceria entre a Alfa Romeo, Ferrari e a Sauber, a chefe da Sauber, desculpa. Um cara muito inteligente, um cara que entende muito bem da Fórmula 1, e isso fez com que a equipe se colocasse mais à frente, entrasse com frequência na terceira fase da classificação, por exemplo. Então, assim, a Sauber vai ser um grande nome, ou a gente tem essa expectativa de que seja um grande nome no ano que vem por conta dessa linha de crescimento que eles vêm tendo, e o Raikkonen com certeza vai ter um papel importante nisso. E em contrapartida, a Fórmula 1 é ainda uma categoria muito, muito jovem, né? Max Verstappen, o próprio Leclerc, os caras novos que vão estrear no grid, George Russell, Lando Norris,
o Albon. Então, assim, é um misto, né, que a Fórmula 1 tá tendo, e muito importante, muito significativo para o esporte a motor, que prolonga aí essas carreiras também. Mas não só na Fórmula 1, na MotoGP, a gente vê esse tipo de situação. A Indy também tem os seus veteranos que estão mandando bem. O caso é o campeão desse ano, Scott Dixon, 38 anos, pilota em altíssimo nível, é sempre favorito, apesar de ele correr numa equipe também que é sempre favorita, mas a Ganassi já não é mais aquela Ganassi de outros anos, né? Mas ainda assim é uma equipe muito forte, ele venceu o campeonato esse ano. O Tony Kanaan também trabalhando muito forte. O Tony, por exemplo, já tem mais de 40 anos e continua andando bem, continua trabalhando forte na Foyt, né? Claro que a equipe ainda engatinha ali e esbarra em alguns problemas, mas ele sempre que tem um carro bom nas mãos mostra serviço. O Hélio Castro Neves também, sempre uma estrela das 500 milhas de Indianápolis, também tem mais de 40 anos. Então são exemplos assim que alegram, porque é um fato de que a gente pode acompanhar a carreira desses grandes pilotos por muito mais tempo. Sebastian Loeb, para fechar, ano que vem ele vai correr pela Hyundai no Mundial de Rally, também uma grande notícia. Ele já tem 44 anos, é um cara que disputa o Rally Dakar, é um cara que tá sempre muito antenado, procurando novos desafios, então assim, também vai prolongar a carreira para delírio aí dos fãs do Rally. E Fernando Alonso, né, que também, apesar de nos últimos anos ter sofrido na mão dessa McLaren, nunca desistiu, né? Sempre teve desempenhos muito fortes, muito consistentes. Esse ano, por exemplo, ele bateu o companheiro de equipe dele em todas as corridas do ano, venceu 24 horas de Le Mans, teve uma temporada cheia. Ele mesmo disse que essa temporada cheia o tornou um piloto melhor, um piloto mais completo. O Alonso também já é um dos veteranos, né? Era um dos veteranos do grid da Fórmula 1, agora parte para outros desafios. As 500 milhas estão dentro da programação dele, porque ele vem atrás dessa tríplice coroa. Então é mais um exemplo de que, sim, o esporte a motor ainda dá esse espaço para os veteranos, e os veteranos têm mostrado muito desempenho, muita performance, e a tendência é essa, é prolongar ainda mais a carreira, começando cada vez mais cedo. É isso, gente. Eu desejo a todos um bom fim de ano e até 2019.